Boa tarde, meu nome é Juan e vou apresentar o nosso trabalho de Direito Internacional da professora Jamile. Os integrantes do grupo são Gustavo Chagas, Matheus Maciel, Pedro Henrique Tarossi e Juan Leão. Primeiramente, esse PowerPoint ele fala brevemente sobre questões mais gerais que a gente tem estudado na matéria, que é a função do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é velar para que a legislação da União Europeia ela seja interpretada e aplicada da mesma forma em todos os países que compõem esse conjunto e garantir que eles respeitem o direito europeu. Ele foi criado em 1952 em Luxemburgo. Aí no mais, esse PowerPoint ele fala um pouco sobre o Tribunal de Justiça propriamente, as suas distinções entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. E agora o foco principal do nosso vídeo, que é do reenvio prejudicial que escolhemos. Ele é em questão o acórdão do Tribunal de 25 de novembro de 1971, da Begelin Import Companhia contra SAGI Import Export. Ele foi enviado pelo Tribunal de Commerce de Nice, na França. E esse processo, ele basicamente vem de um problema que uma empresa belga de importação e exportação, a Begelin, ela firmou um contrato com uma empresa japonesa para ser representante exclusivo dessa empresa na França e na Alemanha, na França e na Bélgica, perdão, de isqueiros, de uma certa marca chamada Win. Só que posteriormente, uma empresa alemã, ela firmou um acordo com essa mesma empresa japonesa e adquiriu muitos isqueiros e repassou esses isqueiros para uma outra empresa que passou a distribuí-los na França. Essa foi a chamada Sociedade Marbach. E essa então deu toda uma problemática sobre a legitimidade dessa transação, porque a Sociedade Begelin ela possuía a exclusividade do comércio dos isqueiros. Então acabou que teve um grave problema de representação exclusiva que a empresa japonesa tinha com a empresa belga. Aí esse processo teve toda uma decorrência. Ele foi julgado pelo Tribunal de Commerce de Nice, mas eles consideraram que eles não conseguiam interpretar o artigo 85 do Tratado do CEE, do Regulamento 67 do CEE, de uma comissão de 1967, e eles não conseguiam chegar a um consenso sobre qual ação deveria ser tomada. E esse processo, como dito antes, ele foi iniciado pela empresa Begelin contra a empresa Import Export, que é a que adquiriu os isqueiros e estava comercializando na França isqueiros que seriam exclusividade da outra. Aí tem toda uma discussão que é muito extensa sobre essa questão da exclusividade, de qual empresa tinha os direitos ou não. E eles chegaram a 3 postulados mais ou menos principais, 4 na verdade, e que são muito extensos também e que vão estar melhor explicados na nossa parte escrita. Mas basicamente fala um pouco sobre que as relações entre duas sociedades, em que uma delas não goza de qualquer autonomia econômica em relação à outra, não podem ser tomadas em consideração na apreciação da validade de um acordo de concessão exclusiva celebrado entre a filial e um terceiro. E esse é um problema muito grande porque a empresa japonesa ela não faz parte da União Europeia, ela é um terceiro. E isso caía num problema internacional gigantesco, porque você ia barrar uma empresa internacional de uma coisa que você não tinha propriedade para barrar. Aí basicamente seguem outras distinções e tal. E ademais, esse tribunal esclareceu que um processo de importação, tal como descrito pelo órgão jurisdicional nacional, que é o que eu estava lendo, ele é incompatível com o artigo 85 do tratado e ele beneficia da isenção do regulamento. E para essa problemática, o Tribunal Jurídico da União Europeia ele decidiu que uma operação de importação ou de exportação, como essa, não é abrangida pela proibição do número 1 do artigo 85 do tratado. E é muito importante ressaltar que essa foi uma das primeiras decisões em que se pôde ser observada a incidência do direito concorrencial da União Europeia a uma empresa situada fora do território uninacional. E é isso, muito obrigado.